Olá, esse é o programa Dialogando MAC, um programa da capelania da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Desde já nós queremos agradecer muito pela sua audiência a esse programa. E hoje nós estamos aqui com um tema bacana para a gente poder conversar com você. O que é protagonismo estudantil? Afinal de contas, o que é isso e por que ele é tão importante na vida dos nossos jovens universitários? E para tratar desse assunto, nós temos aqui no nosso cenário hoje, no nosso estúdio, o professor, o Dr. Marcelo Silva Oliveira, que é coordenador de desenvolvimento acadêmico aqui da nossa universidade. Professor, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, reverendo Gildásio. É a minha primeira vez no programa, eu me sinto honrado em estar aqui e vou responder a sua primeira questão. Isso, nós temos aqui então, para começar, e penso que os nossos alunos que estão nos assistindo estão aí curiosos para saberem o que é esse negócio de protagonismo estudantil e como é esse tema dentro da visão do Mackenzie. Muito bem. O protagonismo estudantil, ao nosso ver, é uma atitude. É uma atitude do aluno frente ao seu desenvolvimento acadêmico. Ele é uma liberdade, uma autonomia regrada, uma autonomia responsável do aluno no comando das suas atitudes e das suas atividades dentro da universidade. Nós temos diversas maneiras e diversos programas que auxiliam o aluno nesse protagonismo. Então, o aluno vai buscando nesse protagonismo, através dessas todas as atividades, a busca dos seus interesses, a busca da melhora da sua atitude perante o curso ou o programa que ele escolheu. Agora, é um tema relativamente novo também para mim, professor. E deve existir aí várias modalidades de atividades protagonistas. Você poderia dizer quais são, como elas funcionam? Quais são essas modalidades? Claro, realmente há algumas modalidades. Uma delas, por exemplo, é a liga. Nós temos as ligas estudantis, as ligas de estudo. Nós temos as empresas júniores. Nós temos o próprio estágio que o aluno faz em determinada época do seu programa de ensino. E todas elas têm atividades bem distintas, bem diferentes. Então, por exemplo, nós temos as ligas, que são grupos de alunos orientados por um professor para um estudo de assuntos de sua área. Então, eu tenho um assunto, por exemplo, nós temos uma liga no direito de impostos, por exemplo. Então, se o aluno quer aumentar fora o que ele tem já no seu conteúdo do programático, se ele quiser estender um pouco mais esse seu conhecimento, ele pode fazê-lo através das ligas de estudo. Então, são agremiações de alunos, são junções de alunos com um propósito de estudo maior, de querer aprofundar realmente o estudo. Excelente. Aqueles que estão nos assistindo estão aí se perguntando como que eles podem se envolver nisso. Então, essa é uma pergunta que a gente vai deixar mais para o final, já adiantando para você que ela será respondida. Mas nós temos aqui uma questão de um aluno nosso que está no campus e ele fez uma pergunta direcionada ao professor. Vamos ouvir a pergunta do Arthur e aí a gente já vai ouvir a sua resposta em seguida, né? Muito bem. Meu nome é Luiz Arthur, eu faço administração e eu gostaria de saber como uma atitude protagonista pode mudar a vida do aluno. Muito bem, professor. Dá para responder essa questão para nós? Dá para responder, sim. Vamos começar com uma coisa bem simples. A nossa vida, ela é feita de escolhas. Então, uma atitude protagonista é uma escolha de como trabalhar a nossa vida e como trabalhar a nossa atitude. E um aluno protagonista é aquele aluno que vai ter essa atitude e nessa atitude ele vai ter nos olhos daqueles que o cercam, claro, vamos dizer assim, uma atenção especial. E o que eu poderia dizer assim um pouco mais praticamente com relação à atitude empreendedora ou protagonista? Essa atitude protagonista pode ser, por exemplo, um exercício ou um trabalho que esse aluno vai fazer em que ele se dedique realmente
mais do que é exigido na disciplina ou no componente curricular. Eu posso ter uma atitude protagonista a hora que eu junto num problema talvez colocado na própria sala de aula, a hora que eu começo a unir as pessoas e tentar resolver esse problema ou tentar até tomar a rédea da resolução desse problema e organizar. Isso é uma atitude empreendedora. Então, Luiz Arthur, você está dizendo como isso pode influir ou influenciar a sua vida ou a vida de qualquer estudante? Pode realmente. Pode realmente porque você, através dessa atitude, vai ter o olhar daquele profissional, daquele professor que está ali e vai ver em você esse espírito empreendedor, esse espírito protagonista e dizer, olha, você tem realmente uma capacidade de trabalhar essa questão de uma maneira à frente, na ponta da lança, tentando resolver. Você é o profissional que talvez o professor vai indicar para o seu amigo que está lá no mercado de trabalho. Você é o professor você é o aluno que o professor vai dizer, vamos fazer uma iniciação científica? Vai estudar mais isso? Então, é como se a gente tivesse um papel um pouco mais passivo com relação à nossa vida acadêmica. Você é mais uma pessoa tendo uma resposta passiva. E você pode ter sim o comando. E é isso que é o protagonismo que a gente tem que entender. Ele é assumir a rédea dessa nossa carreira, dessa nossa vida estudantil e acadêmica, com vistas a melhorar as nossas capacidades intelectuais, as nossas capacidades pessoais. Então, tenha certeza, Luiz, que você com a atitude empreendedora vai conquistar muita coisa na sua vida. Não só aqui no Mackenzie, mas dentro da sua vida profissional e pessoal. Professor, obrigado pela resposta tão esclarecedora e provavelmente ajudando muito dos nossos ouvintes agora, né, que estão nos assistindo. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida. Até daqui a pouco. As formas de estudar se renovam. Qualidade de ensino que tem 146 anos de história. Agora, você tem educação à distância. Universidade Presbiteriana Mackenzie. Cada vez mais perto de você. Olá, estamos aí de volta com o nosso Dialogando MAC e hoje estamos tratando a respeito do protagonismo estudantil e conversando aqui com o professor Marcelo. No bloco anterior, ele falou um pouco a respeito das várias modalidades que temos hoje na Universidade Presbiteriana Mackenzie sobre esse assunto do protagonismo estudantil. No entanto, me pareceu, professor, que só existe isso na graduação. É possível e tem isso na nossa universidade também na pós-graduação? Também, reverendo. Na verdade, o protagonismo ele deve e está presente em todos os níveis da universidade. Ele está presente na graduação e na pós-graduação. E eu posso dar um exemplo. Grupos de pesquisa integram alunos, por exemplo, de cursos de graduação e alunos de mestrado e doutorado. Então, com isso, a gente vê que há uma interação e o próprio aluno pode ter esse protagonismo, por exemplo, entrando em desafios, em projetos que sejam, inclusive, projetos de fora da universidade, extramuros, em que ele pode se aliar à graduação, a um grupo de pesquisa de um professor da própria pós-graduação ou mesmo da graduação, e ali ele desenvolver a sua atividade. Então, o protagonismo, ao nosso ver, ele está disperso, é como se fosse um tecido invisível que transpassa ou que está ali na base de toda a universidade, não é? Ele é transversal a tudo aqui, porque ele é uma atitude. Então, bom, eu estou vendo lá que a engenharia está estudando o grafeno. Puxa, eu sou lá da arquitetura, eu vou lá ver qual grupo de estudo da arquitetura tem a ver com um grupo de estudo, por exemplo, lá do grafeno. Então é possível integrar com outros grupos em outras unidades? Sim, então, em outros grupos de pesquisa, ou mesmo os próprios projetos integradores, não é? Que podem fazer essa costura de diferentes unidades acadêmicas e diferentes cursos. Esse é, inclusive, o objetivo, não é? E como é
nós estamos falando de uma atitude, né, e aqui eu faço até um reforço de que eu estou passeando pelo campus da universidade. Se eu vejo, por exemplo, alguma coisa que pode trazer um perigo para os alunos e eu tiver uma postura protagonista nesse ponto, eu posso lá avisar quem de direito. Quer dizer, o protagonismo ele se manifesta em uma atitude. Sempre uma atitude. Sempre uma atitude. Ele é uma postura desse nosso acadêmico nesse início, na sua vida acadêmica, mas que nós queremos que ele leve para a vida dele pessoal e profissional. Ok. E essa integração, eu achei muito interessante isso que você colocou, professor, que essa integração do pessoal que está fazendo a graduação com o pessoal que está fazendo mestrado e doutorado, isso deve ser enriquecedor para ambas, né? As formações, né? Com certeza. Para lhe dar um exemplo, no ano passado, na Semana do Viver Metrópole, que é uma semana no final do ano, no segundo semestre, onde a arquitetura, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, recebe os seus alunos para um desafio que é posto durante a semana, ou seja, não há aulas e há um desafio proposto. Nós tivemos integração nos grupos de discussão da temática central, que eram grupos que continham alunos da graduação e da pós-graduação. E ambos relataram, ao final, que a experiência foi formidável, que eles puderam contribuir para os assuntos de maneira positiva para ambos os lados. Que maravilha. Agora, isso pode ter um envolvimento muito grande e intenso por parte dos alunos. Isso talvez não acabe trazendo algum conflito entre a formação, com o envolvimento deles no protagonismo, não? Não, na verdade não, porque ele pode manifestar a sua atitude protagonista dentro de sala de aula, ele pode manifestar a sua atitude protagonista no espaço de diretório acadêmico, ele pode mostrar o seu protagonismo na liga universitária, na liga de estudo, ele pode mostrar esse mesmo protagonismo na empresa júnior ou no estágio. Então, essas atividades todas têm tempos regrados e que entram no seu, vamos dizer assim, no seu cronograma diário, ou na sua jornada semanal, de maneira muito pontual. Sim. Então, o aluno pode ser protagonista em todas essas atividades sem, com isso, trazer qualquer prejuízo. Muito pelo contrário, né? Quanto mais ele integrar isso, essa atitude protagonista vai fazer parte de toda a sua vida, como um ser inteiro, né? Pensado como um ser integral. Ok. Agora, uma pergunta que talvez os nossos alunos estejam fazendo, e eu vou colocá-la aqui e deixá-la pendurada para que você possa nos responder no próximo bloco. A questão é a seguinte: há atividades de protagonismo para que os alunos desempenhem desde o começo do curso, ou isso é apenas para aqueles alunos que já estão na metade do curso para frente, caminhando para o final do curso? Então, segura essa pergunta, nós vamos aí para um breve intervalo e voltamos em seguida. Até daqui a pouco. O mundo oferece muita matéria-prima. Pedra, madeira, metais. Mas já imaginou ter que usar tudo isso exatamente do jeito que a gente encontra na natureza? Felizmente, o ser humano aprendeu a manipular os elementos que precisa para atender às suas necessidades. Com isso, ele criou novos materiais, como ligas metálicas, plástico, e aprendeu a aprimorá-los, deixando-os mais resistentes ou econômicos. São séculos de conhecimento acumulado e que hoje pode ser usado pelos engenheiros de materiais. Eles desenvolvem novos produtos, novas soluções e deixam as empresas mais eficientes e competitivas. Quer entrar para esse mercado inovador? Então faça um curso de graduação nessa área. Você vai estudar metalurgia, termodinâmica, bioquímica industrial, física experimental, entre outras matérias. E o mais importante, você vai se tornar um personagem essencial na grande revolução tecnológica que o mundo vive hoje em dia. Mackenzie, há 146 anos formando gente que vai mudar o mundo. Estamos de volta com o programa Dialogando MAC
de hoje. Nós estamos aqui conversando sobre protagonismo estudantil e deixamos aqui para o professor Marcelo uma pergunta pendurada no bloco anterior. As atividades de protagonismo estudantil, que os alunos desempenham, professor, isso acontece apenas no começo do curso ou numa etapa mais avançada? Em que momento os alunos se envolvem com isso? Bom, eles se envolvem desde o momento, na verdade, a primeira atitude protagonista do aluno foi fazer o vestibular para entrar no Mackenzie. Sim, ali ele mostrou o seu protagonismo. Verdade, E depois desse rito e ele integrando as nossas fileiras de acadêmicos, ele vai desempenhar esse protagonismo desde a mais tenra idade, desde do comecinho do seu curso. Uhum. Então, no primeiro semestre do curso, já em alguns cursos já se tem os projetos integradores, eu já tenho a condição dele poder fazer parte ou se candidatar para a empresa júnior das diversas unidades, eu já tenho a oportunidade de ele integrar ligas de acadêmicas. Então, desde o começo, ele pode fazer isso desde o começo, e o que nós esperamos é que ele faça isso até nos deixar, que ele mantenha todas as suas oportunidades de mostrar o seu protagonismo no decorrer da sua formação. Okay. Esse é o nosso desejo. Agora, você usou no bloco anterior, você usou a expressão também empreendedorismo. Há diferença com o protagonismo estudantil? Na verdade, há uma interação muito grande. O empreendedorismo, para nós, que é muito importante na universidade, ele é uma componente curricular universal, presente nos nossos 32 cursos, inclusive nos cursos de EAD, nos cursos não presenciais. E o empreendedorismo é uma das ações protagonistas em que o aluno faz 2 semestres, primeiro de princípios de empreendedorismo e num segundo momento de projetos empreendedores, e é nessa componente em que o aluno vai poder mostrar o seu protagonismo com vistas a estudar um assunto, a ter uma ideia, ao autoconhecimento para chegar num segundo momento e desenvolver essa sua ideia e transformar essa ideia talvez num produto, num serviço ou até num atendimento a uma demanda da sociedade. Então, ele é sim, a diferença o empreendedorismo é um dos canais, uma das ações em que a Universidade Presbiteriana Mackenzie disponibiliza para o aluno para que ele possa desempenhar o seu protagonismo. Ele é uma componente, mas que não termina só nessa componente, porque muitos dos trabalhos que resultam, por exemplo, dos projetos profissionalizantes, dos projetos empreendedores, eles vão se tornar ideias que vão ser incubadas pela própria incubadora do Mackenzie. Ou seja, são negócios que vão resultar dessa componente curricular. Então, se a gente pensar, é um ecossistema. Sim. Como diz o meu colega Leandro, que é o coordenador, é o meu par na inovação, estamos com esse ecossistema estruturado no Mackenzie, são diversas caixinhas que se integram e que perfazem que seria esse universo, esse ecossistema, não é? Tudo tem uma relação entre si. Então, o empreendedorismo, ele necessita do protagonismo para que ele possa, como componente curricular, ter os resultados que hoje ele tem, que é o desenvolvimento de negócios, de serviços, mas, mais uma vez eu digo, ele é o exercício de uma postura protagonista. Agora, obviamente que com tudo isso que você está aqui nos informando, o aluno que não se envolve nesse protagonismo, no empreendedorismo, ele acaba tendo uma perda acadêmica ou profissional, não é isso? Compromete. Na verdade, eu nem diria um comprometimento, reverendo, mas o que eu diria é aquela questão de nós podemos acordar de manhã e querer viver a vida de uma maneira protagonista ou de uma maneira passiva e sem interesse. Se ele fizer, talvez ele faça a sua graduação, ele possa sair daqui com todo o cabedal de conhecimento que nós, assim, pudemos fornecer e ele pôde, talvez, aproveitar, e ele vai ser uma pessoa que talvez vá ter uma vida
não tão protagonista. O que a gente pode dizer é que ser protagonista é o que vai trazer a ele condição de se conhecer, de saber as suas habilidades, de melhorar as suas competências, de estudar os seus interesses e com essa postura ele poder, não só a gente pensar talvez num desenvolvimento econômico, nem financeiro, mas de buscar essa felicidade em fazer o que ele gosta de uma maneira mais gostosa, mais protagonista. Então eu acho que a perda é uma perda até mais profunda do que só na sua graduação. É uma perda por uma postura que vai alavancar na sua vida talvez um estado de graça, vamos dizer assim. E essa ambiência criada pela nossa universidade, que você hoje está aí à frente coordenando, é um encorajamento, um incentivo para os alunos. E eu acredito que muitos alunos acabam se envolvendo com isso. Você teria aí números para falar para a gente de quantos alunos hoje nós temos envolvidos no empreendedorismo e também no protagonismo? Olha, o protagonismo, se a gente fizer uma continha rápida aqui, só no estágio, que é uma das atividades protagonistas, nós temos por ano 16 mil contratos, são 8 mil contratos por semestre. Então, acho que é um número bastante expressivo para um universo de 30 mil alunos, de 30 não é? mil alunos. Nós temos aí metade de contratos, metade do número em contratos de estágio. Nós temos, por exemplo, só nas componentes de empreendedorismo e projetos empreendedores, de princípios de empreendedorismo e projetos empreendedores, nós temos 3 mil alunos por ano que estarão matriculados nessas componentes. E por mais que a gente diga, mas será que todos vão se envolver? Eu acho que o Mackenzie dá uma condição muito boa, que a gente, em sala de aula, dê a condição já, que é aquele ambiente já propício para que essa chama, para que aquele brilho no olho possa emergir ali das entranhas desse nosso aluno, não é? E esse é um diferencial da nossa universidade. Que bate-papo gostoso que nós estamos aqui tendo com o professor Marcelo. E há uma pergunta, professor, que um aluno fez, está agora no nosso campus, que ele fez, e nós vamos assistir a pergunta e, em seguida, gostaríamos de ouvi-lo, então, a respeito disso. Eu queria saber como que eu faço para ser um protagonista, onde que eu acho mais informações aqui na minha unidade de psicologia e se há um coordenador que possa me orientar sobre isso. Bom, o Emerson, como é que você pode ser protagonista? Você já foi. Se você fez essa pergunta e já está se interessando por protagonismo, você já tem aí uma vontade de fazer algo a mais, né? Não é de estar aí no leme da sua embarcação. O protagonismo está presente em todas as unidades acadêmicas. Todos os cursos têm o protagonismo como o seu pano de fundo, vamos dizer assim. Há um coordenador de protagonismo na sua unidade a quem você possa procurar, informe-se desse coordenador. Do contrário, a CDA, você pode mandar um e-mail para cda@mackenzie.br, que nós também podemos lhe informar quem é o coordenador que você deve procurar. Mas há essa figura que vai te dar todo o respaldo, vai te dar todas as informações e vai te integrar às diversas formas de protagonismo que você possa agir, que você possa desempenhar em nossa universidade. Muito bem. Professor, muito obrigado. Nós já estamos aí caminhando para encerrar o programa, mas quero registrar aqui a minha gratidão por ter aceito o convite de estar aqui e trazer-nos aí informações tão claras sobre esse assunto que é tão precioso, é tão importante, é tão caro para a nossa universidade, mas tão importante para a vida dos nossos alunos. E muito obrigado então, professor. Que Deus abençoe muito a sua vida, o seu trabalho. Muito obrigado. Eu peço desculpas se talvez a empolgação tenha tomado boa parte das questões. Mas é aquilo que a gente ama, mas a gente eu acaba acho se que a gente Foi tem um muito envolvimento com o protagonismo, é uma coisa que realmente me faz muito bem ver uma atitude protagonista e poder despertar nas pessoas a paixão por ser protagonista. E eu vejo o amor, a paixão, o carinho que você tem por esse tema e por esse trabalho dentro da nossa universidade. Então, que Deus abençoe. Amém. E Deus abençoe você, jovem, Deus abençoe você que nos assiste, que tem acompanhado o nosso programa. E ficam aqui os contatos, os nossos telefones.
querendo qualquer outra informação, além desse contato que o professor Marcelo deixou para você, você também pode procurar na nossa capelania, a capelania da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde nós estamos ali também para lhe ajudar, para te orientar. Então é isso, que Deus abençoe muito a sua vida e até o próximo Dialogando MAC. Queridos amigos, gostaria de indicar para leitura o livro do Reverendo Hernandes Dias Lopes, Com Jesus na Escola da Vida. Livro belíssimo que nos traz exemplos de pessoas que foram ensinadas por Deus. Que você possa, assim como eu, ler e se deleitar e aprender muito com esse livro. A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie. O mercado está buscando profissionais cada vez mais especializados. Você está preparado? Faça um curso de especialização Lato Sensu no Mackenzie. Agora com 4 opções de ensino à distância: gestão estratégica de negócios, marketing estratégico, gestão financeira de negócios, gestão estratégica de pessoas. Cursos totalmente online, conteúdo exclusivo criado por professores com ampla experiência profissional. Destaque-se no mercado. Mackenzie, ainda mais perto de você.